É o seguinte, meu pai largou da minha mãe, eu tinha 10 anos de idade. Eu fiquei meio revoltada, triste, porque eu não sabia o motivo, por que eles tinham se separado. Ok. Quando se passaram uns 2 anos, minha mãe já tinha superado e tal, minha mãe começou a ter um relacionamento com um rapaz que parecia ser muito gente boa. E a gente brincava, ria, sabe, era aquela coisa toda. Só que eu percebia que ele me olhava de um jeito diferente. Só que eu não sabia, com 12 anos, diferenciar se aquele olhar era um olhar normal ou era um olhar de desejo. Me incomodava, mas eu não falava nada. Até que teve um dia que minha mãe passou muito mal de madrugada, tipo, muito mal. Aí ele acordou e levou a minha mãe no hospital. Só que a minha mãe, ela teve que ficar internada porque ela teve infecção de estômago, então ela teve que tomar soro e tal. E ele voltou pra casa onde eu estava, e eu já estava dormindo. Até que, de repente, eu acordei com ele no meu quarto, com a mão por dentro da minha blusa, passando a mão no meu seio. Na hora que eu abri meus olhos, que eu olhei pra ele, eu falei, o que você tá fazendo? E eu olhei assim pra ele, sabe, e falei alto. Aí ele falou, com a cara mais cínica. Falou, calma, silêncio, eu não vou te machucar. Eu falei, sai! Sai do meu quarto! E ele tampou minha boca e falou, pelo amor de Deus. Eu falei, ei! Ele falou, para de gritar. Porque eu morava em apartamento. Então, os vizinhos escutariam, certeza, de madrugada, alguém gritando. Aí ele falou, pelo amor de Deus, para de gritar. E eu falou, pelo amor de Deus, me desculpa, para, não é o que você tá pensando, não é o que você tá pensando. Falei, por favor, para, eu vou embora. Aí ele foi, tirou a mão, falou, vou embora, não grita. E eu fiquei assim, ele foi, saiu do quarto, fechou a porta. Eu sentei assim na cama, sabe? Me ajoelhei, fiquei pensando assim, aí eu olhava assim pra porta e eu não consegui dormir, eu não preguei os meus olhos. Eu fiquei o tempo inteiro com o olhar na porta, assim, sabe? Com medo dele voltar alguma coisa. E eu pensando, meu pai, é verdade, é sério isso? Ele tava com a mão por dentro da minha blusa, ele tava passando a mão nos meus seios. E eu tava começando a ter peitinho, sabe? E eu não tava acreditando que aquilo tinha acontecido, sabe? No outro dia cedo, ele foi me levar pra aula pra buscar minha mãe. E eu não quis nem ir no banco da frente, eu fui no banco de trás. E ele começou a falar. E ele falava, olha, ontem à noite aconteceu, foi um erro, eu não deveria ter entrado no seu quarto, me desculpa. Mas pelo amor de Deus, não conta pra sua mãe, pela sua mãe, porque olha só, o tanto que eu faço ela feliz, olha o tanto que ela gosta de mim, ela sofreu muito com seu pai, e eu não falava nada, eu só ficava calada, escutando e pensando no que eu poderia fazer. Eu ficava pensando, eu conto ou não conto pra minha mãe? Eu conto, não conto, eu conto, não conto, sabe? Fiquei a aula inteira assim, parada, sabe? Aí quando eu cheguei da aula, minha mãe já tinha chegado, e minha mãe veio e tal, me abraçou, e eu olhava pra ele já com a cara tipo assim, meio que de nojo, sabe? Não conversava com ele, não chegava perto dele. Quando minha mãe falava dele, eu fechava a cara. Então, a minha mãe percebeu o meu comportamento, sabe? Quando ele saiu, minha mãe chegou em mim e começou a me fazer pressão. O que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Minha filha, o que tá acontecendo? Eu falei assim, mãe, se eu te contar, a senhora vai acreditar? Aí ela, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, me conta, é óbvio que eu vou acreditar. Eu falei, mãe, é o seguinte... Ontem ele veio, eu acordei com ele no meu quarto, com a mão dentro da minha blusa, passando a mão no meu peito. Minha mãe falou, não acredito. Falei, mãe, eu dei um grito, mãe, eu fiz um escândalo, que eu ia acordar esse condomínio inteiro aqui, mãe, porque eu fiquei com muito medo e eu não dormi a noite inteira. Ela falou, por isso que você tá com essa cara de cansada. Falei, exatamente, eu fiquei muito mal. Ela, por que você não me contou? Falei, porque dentro do carro ele começou a falar um monte de coisa, que você gostava dele e tal. Então, pela senhora, eu não quis contar nada. Eu preferi só me afastar dele. Ela olhou assim e falou, não tô acreditando que isso aconteceu. Minha mãe ficou tão nervosa na hora, ela ficou tão nervosa que ela ligou pra ele, sabe? E ela falou assim pra ele, pra não falar que eu contei, ela falou que o síndico escutou um grito, né? E como sabia que eu tava sozinha com ele, alertou eu e outras mães de lá do condomínio e ela começou a fazer pressão em mim, porque ela percebeu o meu comportamento na hora do almoço. Olha pra você ver. Aí ele pegou e disse assim pra ela que eu tava sonolenta, que eu tava dormindo, que eu nem sei o que eu tô falando, que eu tava mentindo, tal. Ela começou a falar com aquele papo inteiro. Ela não quis saber, ela mandou ele sumir, porque se ele aparecesse, se ela visse de novo, ela ia denunciar ele. Aí ela pegou e ele parou de falar com ele e tudo. Aí ele sumiu. Realmente, ele nunca mais apareceu, ele nunca mais foi atrás dela, ele nunca mais veio atrás de mim. Graças a Deus. O que eu quero dizer pra vocês, gente, é que o meu escândalo, o meu grito, o desespero na hora
que eu acordei, que eu vi, eu não fiquei sem reação. Muito pelo contrário, eu reagi. E eu reagi assim, de uma forma tão agressiva que ele não esperava. Então ele ficou com medo, porque ele sabia que o enxame poderia acabar com ele, com a carreira dele, porque ele é empresário, né? Ele tem um cargo grande dentro da empresa. Ter um processo contra ele não seria nada legal pro nome dele. Então, gente, pra você que sofre abuso, que tem medo de sofrer abuso e tudo, começa a pensar na sua mente. Se alguém chegar perto de mim e tentar passar a mão em mim, eu vou reagir num grito. Ah! E a pessoa tampar a sua boca, você age no desespero. Não sei, foi assim que deu certo pra mim, sabe? Eu agradeço muito, porque minha mãe, ela acreditou em mim, ela teve comigo, ela sabe que eu não sou mentirosa e que eu gostava dele. Então eu não ia mentir pra poder esconder isso dela. Eu quero dizer que se você também tá sofrendo abuso, liga 100, pega o telefone 100, denuncia, não tenha medo de denunciar esses cara de pau que não vale nada, que fica abusando da gente, beleza?